Vamos começar a semifinal, mas eu gostaria de iniciar por congratular todos os debatedores que chegaram nessa fase da competição. E sem mais delongas, vamos dar início ao debate da moção "Esta Casa concorda com a intervenção militar ocidental na Síria". Para tal, esta vez eu gostaria de convidar o senhor líder da defesa para subir aqui ao palanque para professar o seu discurso pelo tempo de até 7 minutos. Boa tarde a todos. Meu nome é William, sou graduando de Direito da Universidade Federal de Santa Catarina. Gostaria de dizer que é um prazer para mim estar aqui na Câmara Municipal de Belo Horizonte fazendo esse debate com todos vocês. E é uma honra estar participando dessa semifinal do quarto Open Meeting. Sem mais delongas, eu gostaria de começar trazendo aqui qual é a definição que nós estamos dando para essa moção. Esta Casa concorda com a intervenção militar ocidental na Síria. A respeito de intervenção militar, que é o primeiro grande termo que nós temos que definir aqui, nós estamos considerando que é uma intervenção militar indireta, ou seja, ela é uma intervenção feita através de ataques de mísseis, drones, aviões, porém ela não congrega em si a colocação de tropas no terreno. Ou seja, os países ocidentais não estão enviando soldados para combaterem na Síria, pelo menos não diretamente, talvez apenas para função de treinamento, etc., como já tem acontecido atualmente. Em relação à democracia ocidental, ou colocando melhor, aos países ocidentais, nós estamos limitando o escopo à Europa e Estados Unidos. E isso vai ficar mais claro ao longo do meu discurso, porque nós estamos limitando a esses dois países unicamente. Mas em síntese, isso decorre da questão geopolítica. Sem mais delongas, eu quero trazer aqui as duas principais linhas argumentativas do meu discurso. A primeira delas, a linha econômica. Ou seja, é economicamente viável e melhor para as democracias ocidentais intervirem na Síria. E a segunda linha argumentativa é que não bastasse ser mais viável e melhor para as democracias ocidentais intervirem na Síria, é também moralmente necessário que essa intervenção aconteça. Mas antes de começar com essas duas linhas argumentativas, eu concedo o ponto do deputado. Só uma pergunta, a intervenção se dará como hoje em dia acontece ou seria uma nova intervenção indireta nos termos dos senhores? A intervenção indireta, colocando em outras palavras do que eu já disse, ela se dará principalmente através de ataques de drones, ataques de mísseis e ataques aeronavais que já têm acontecido e de treinamento e fornecimento de suporte. Isso não difere muito dos moldes atuais que têm acontecido. Portanto, sim, permanecem os moldes atuais sem colocação de tropas no terreno. Concedido esse ponto, passando para os dois principais argumentos que eu tenho, eu quero começar trazendo aqui um pouco do contexto do que é a Síria. A Síria é um país do Oriente Médio que há séculos tem apresentado inúmeros problemas. E, para citar, por exemplo, o que poderia ser o começo disso, nós temos em 1910 uma onda de imigração, a primeira onda de imigração síria, possivelmente, em que esses imigrantes vieram justamente para o Brasil. Ou seja, muitos imigrantes sírios, já em 1910, sentiam inúmeros problemas naquele país e resolveram vir ser acolhidos aqui nesse país, no caso do Brasil. E, voltando, retomando meus dois pontos principais sobre a geopolítica e a economia, em relação à geopolítica, nós temos que entender o contexto em que a Síria está inserida. Basicamente, a partir dos anos 2000, nós começamos a ter um governo na Síria que foi se reelegendo sucessivamente e foi fazendo parcerias com a Rússia. E para a Rússia, por que essa parceria foi tão relevante? Ela foi relevante justamente porque, até esse momento, a Europa depende basicamente do gás e do petróleo russo para manter os seus fornecimentos de energia. E a pretensão da Europa e dos Estados Unidos, com todas as suas intervenções no Oriente Médio, era justamente construir gasodutos e trazer gás do Oriente Médio para a Europa, eliminando assim a necessidade desses países permanecerem dependentes da Rússia. E como todos nós sabemos, tem interesses muitas vezes que vão em choque aos interesses ocidentais. Portanto, senhores, o primeiro ponto pelo qual a intervenção deve ocorrer é que economicamente ela é viável e favorece os países ocidentais. Esse é o ponto mais pragmático da discussão. Ainda que vá haver algum custo nessa intervenção, ela é mais viável do que a não intervenção. Só que isso não basta, porque nós temos também um contexto humanitário que tem que ser citado aqui. E esse contexto humanitário, ele tem se agravado muito nos últimos tempos e tem trazido inúmeras consequências. O povo sírio precisa de ajuda. Todos nós sabemos como tem acontecido inúmeros ataques de armas químicas, todos nós sabemos como tem acontecido inúmeras
barbaridades e atrocidades dentro desses países, dentro da Síria especificamente, e como diversos grupos de interesses distintos têm se embatido ali. Por exemplo, nós temos o caso da Turquia com os curdos, o caso de Israel com o Irã, que estão fazendo da Síria um campo de batalha. Portanto, nós temos que resolver essa situação e eliminar esses problemas humanitários. E o que eu quero dizer com problemas humanitários? Eu quero dizer, por exemplo, que a infraestrutura do Estado está completamente falida. O Estado não consegue mais fornecer àquelas pessoas os meios mínimos de sobrevivência. Eu quero dizer que o próprio Estado, muitas vezes, tem perpetrado atos contra essas pessoas e tem levado elas a viverem na completa anomia social. E por que é que as democracias ocidentais devem intervir? As democracias ocidentais devem intervir para preservar justamente os valores humanitários, os valores que nós defendemos, de democracia, livre imprensa e uma série de outros fatores. Eu gostaria que o senhor elucidasse de quais ataques de armas químicas que a gente está falando, tendo em vista que até agora não foi comprovado. Na verdade, os ataques de armas químicas são questões bastante práticas, eles foram comprovados. O que está em discussão pode ser quem perpetuou eles. Nós temos duas versões dos fatos, uma versão que é a russa e uma versão que é a americana, em que os dois trocam farpas. O fato é que a população tem sido atingida, portanto, nós necessitamos, de alguma forma, propor uma solução para eles. A nossa solução é a intervenção imediata. Ou seja, o que nós estamos querendo trazer aqui? Nós temos duas partes bem claras, o povo sírio e o Ocidente. Cada um deles tem um motivo para agir. Os sírios precisam de ajuda humanitária e o Ocidente pode obter benefício econômico concedendo essa ajuda humanitária. Nós temos essa intervenção acontecendo no prazo curto e médio e trazendo pontos muito positivos para as duas partes. E quais são os valores que nós estamos tratando aqui, afinal? Nós estamos tratando de valores de desenvolvimento para a Síria e para as democracias ocidentais, mas principalmente de direitos humanos que têm sido sistematicamente violados e que vão ser melhor tratados pela Fenolec no seu discurso. Para finalizar, eu quero trazer uma frase de um filósofo árabe, Al-Farabi, de 830, em que ele fala que o objetivo de um Estado modelo não é apenas o desenvolvimento material, mas também construir o destino da nação. E é isso que nós estamos propondo com essa intervenção na Síria. Nós estamos propondo que o povo sírio tenha a possibilidade de construir um destino como nação que supere o seu estado atual. Nós estamos propondo que o mundo ocidental cumpra com o seu dever histórico e faça alguma coisa boa por aquele povo. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Meu nome é João Antônio Sena, eu sou estudante de Direito na Universidade Federal de Minas Gerais, membro do Senado. Gostaria de cumprimentar a todos aqui presentes, bancada de defesa, bancada de oposição, mesa justificadora e a plateia que nos prestigia aqui na Câmara dos Vereadores. Eu queria deixar algumas coisas claras, que esse debate aqui, nós só estamos discutindo isso, esse debate só existe porque outras intervenções foram feitas na Síria, ou seja, o problema na Síria é fruto de um conjunto de intervenções anteriores que culminou no quadro que o meu colega descreveu. Ou seja, a bancada de defesa ela quer combater o mal da Síria com aquilo que criou o mal. Isso é um paradoxo completo. Interessante para destacar isso é que em 1920, quando a Síria se desvinculou da Inglaterra, quem definiu essas fronteiras foi a própria Inglaterra, ignorou completamente outros grupos étnicos que tinham disputas lá. Depois, protetorados franceses foram estabelecidos no território sírio e também foram ignoradas as diferenças étnicas do país. Durante a Guerra Fria, a própria Rússia, ou melhor, a União Soviética tentou intervir e exercer influência naquele país. Ou seja, o problema da Síria, que é histórico, ele só existe porque o Ocidente e também o Oriente interviram constantemente lá. O que os senhores propõem é dar o veneno para combater o veneno. Eu queria fazer também algumas considerações sobre o discurso do deputado que me antecedeu. Ele disse que a intervenção seria indireta, que nós jogaríamos mísseis. Com todo respeito ao colega, eu diria que essa proposta é um tanto quanto covarde, porque os senhores querem estabelecer uma intervenção que não tem rosto, não tem face, que dispara mísseis em um país com o propósito de resolver uma crise humanitária. Não faz o menor sentido você jogar mísseis para resolver uma crise humanitária no quadro que os senhores pintaram. E o segundo ponto é que essa medida ela já acontece
há mais de 6 anos. Diversos países, tanto do Ocidente quanto do Oriente, já disparam mísseis na Síria de forma indireta e não enviam tropas para lá, e isso não tem resolvido o conflito. A única fala que confirma o sucesso dessas operações é a do controverso Donald Trump, que disse em seu Twitter: missão cumprida. O meu segundo ponto é que intervenções ocidentais não são eficientes e o retrospecto é péssimo. Nós temos o exemplo, por exemplo, da Guerra da Bósnia, em 1992, que foi até 95. Lá, soldados executaram mais de 8.000 muçulmanos quando marchavam pelo território. Outro exemplo, Ruanda. Tem aquele filme muito legal não, é um pouco triste, que fala sobre o Hotel Ruanda, e lá ele mostra os massacres dos Tutsis, os massacres da etnia dos Tutsis que aconteceu naquele país. Ou seja, o histórico de intervenções, seja ela direta ou indireta, é péssimo. Diretamente, esses exemplos que eu dei. Indiretamente, a própria Síria, que já acontece há 6 anos. Estamos na mesma situação. Sim, senhor deputado? O que o senhor defende, então, é justamente que a gente não faça nada e deixe a situação se transformar num caso Ruanda 2. Vou chegar lá. Segundo ponto, terceiro ponto, perdão. Os meus colegas, eles ignoram talvez o princípio da soberania dos Estados. Aqui na Faculdade de Direito e no Ocidente como um todo, nós valorizamos muito a soberania, nós temos que respeitar a soberania dos países, nós não devemos intervir na política deles. Quando o assunto é o Ocidente e quando o assunto é o Oriente, nós adoramos atropelar essas premissas. Nós temos sempre esses discursos moralistas de valorização exacerbada desse princípio. Por exemplo, aqui na Venezuela, não tem uma guerra, mas tem uma crise humanitária, como existe na Síria, nós usamos, principalmente o Brasil, usa esse argumento de que, e os países da América Latina e também da América do Norte, usam o argumento de que nós não podemos intervir na soberania da Venezuela. Só que, por sua vez, na Síria, esse argumento é totalmente ignorado. As pessoas na Venezuela continuam morrendo, elas não têm acesso a itens básicos. Na Síria é a mesma coisa, mas nós atropelamos constantemente a soberania desse país e nós não respeitamos a autodeterminação desses povos. O meu quarto ponto é que os meus colegas têm uma preocupação talvez um pouco contraditória com o povo sírio. Eles dizem que eles estão muito preocupados com a crise humanitária, que nós devemos solucionar isso por meio de mísseis, né, em princípio. Mas eles se esquecem que existem sanções econômicas do próprio Ocidente que prejudicam diretamente a população desde 1979. Ou seja, eles querem resolver uma crise humanitária sem tirar embargos econômicos, sem propor alguma coisa que, de fato, tire a Síria dessa situação. Posso dar alguns exemplos recentes. A União Europeia cassou vistos e congelou recursos de mais de 120 indivíduos e 40 companhias. Baniu a importação de petróleo, que corresponde a 20% da Síria, do PIB da Síria, e a Liga Árabe também congelou recursos. Os Estados Unidos deixou de movimentar mais de 500 milhões de dólares desde o início do conflito. Ou seja, o meu ponto é o seguinte, que a bancada de defesa está super preocupada com as pessoas e parece que quer jogar mísseis para resolver, mas não quer abrir mão de embargos econômicos que afetam diretamente a população síria. Me parece, soa um tanto quanto contraditório. Coloca um discurso bonito e eu concordo que a Síria vive um caos, mas na hora de solucionar, eles propõem, como eu disse no início do meu discurso, um ataque indireto, sem rosto, sem uma responsabilidade que disparará mísseis diretamente na população. Sim, senhor deputado. Muito obrigada, deputado. O senhor acredita, então, em o quê? Se não podemos fazer embargos ou intervenção? Agora que nós chegamos na nossa contraproposta à intervenção de vocês. Nós não aceitamos intervenção militar, porque, como nós demonstramos aqui, elas não são eficientes e elas pioram as situações do país. E o que o senhor propõe não está resolvendo o problema. Segundo, nós queremos uma intervenção diplomática que respeite a autodeterminação dos povos. Por quê? Eu li um artigo na Folha de São Paulo, que é um jornal que eu gosto muito, que nessa guerra toda, a gente fica debatendo Estados Unidos, Rússia e etc., mas nós esquecemos do principal fator, que é o povo sírio. Ninguém perguntou a eles absolutamente nada. Nós, Ocidente, da nossa Torre de Marfim, queremos decidir o que é melhor para eles. Percebam a soberba de nós mesmos. Nós queremos decidir, nós, o povo superior, quer decidir o que é melhor para o outro povo. E para isso nós vamos jogar mísseis. Muito obrigado.
Bom, eu já vou logo adentrando na argumentação do senhor deputado João Antônio. Eu gostaria de fazer duas concessões principais. A primeira é que o conflito que nós temos na Síria hoje, ele não é fruto de intervenções anteriores. Na verdade, o conflito da Síria, ele é em razão das riquezas naturais que estão presentes naquele país. Então, todo o problema que nós estamos enfrentando na Síria hoje, ele se deve não a mal-sucedidas experiências de intervenções passadas, mas sim de disputa de interesses econômicos como o petróleo e o gás natural. A segunda questão, senhor deputado, é que o uso da força, nesse caso, ele é o único meio possível para que acabe a morte de tantos sírios no país. E por quê? Porque simplesmente não adianta nós virarmos para a pessoa que jogou armas químicas, para a pessoa no país que jogou armas químicas na população, e falar: olha, por favor, será que você poderia parar de jogar essas armas químicas na gente? A gente agradeceria muito, obrigada. Simplesmente não faz o menor sentido. Então, a força é o único meio possível numa situação como de guerra civil na Síria para interromper as mortes que vêm ocorrendo do povo sírio. E o que o senhor falou com relação aos embargos econômicos, desde 1979, a Síria está sofrendo embargos econômicos como uma tentativa de pressionar o governo para poder simplesmente parar com tais ataques à população. Só que esses embargos econômicos, eles também não vêm surtindo nenhum efeito. E é justamente por isso que a única solução que nos resta enquanto defesa é defender o uso do poder bélico numa intervenção na Síria. Bom, agora eu parto para a minha argumentação, que ela vai se pautar principalmente numa questão legal. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é como a intervenção, nos moldes que foi proposto pela definição, ela minimiza os efeitos nefastos da guerra civil e promove a proteção do homem. Bom, com relação à questão legal, senhor deputado, nós primeiro precisamos entender duas coisas principais no que tange ao direito internacional. A primeira é que existe uma norma de ius cogens que ela independe do consentimento dos Estados. E o que isso significa? O Estado não precisa de ter ratificado nenhuma convenção para que essas normas de ius cogens elas prevaleçam. E uma dessas normas, e quem diz isso não sou eu, é o Augusto Cansado Trindade, que é um professor reconhecido de Direito Internacional da FMG, ele diz que nessas questões humanitárias o que deve prevalecer sempre é o bem-estar das pessoas atingidas. A segunda questão, que diz respeito à legalidade da intervenção, é que existe uma lacuna legislativa na Carta da ONU em que não está expressamente definido o que os países podem fazer no caso de uma guerra civil. E já que não há nenhum artigo que nos permite deduzir o que nós devemos fazer diante de um contexto de guerra civil em qualquer país, então nós nem podemos falar que devemos fazer X ou não devemos fazer X. Portanto, o que deve prevalecer é essa norma de ius cogens, que é a de proteção do homem. E sim, senhor deputado, teoricamente, o país ele é dotado de soberania absoluta, e isso quem diz é o Jean Baudin. E o senhor provavelmente deve ter pegado seu argumento do raciocínio dele. Mas existem casos extremos, como o da Síria, que são conflitos armados inevitáveis, que partem tanto da diferença política existente dentro da própria população, como uma parte da população que apoia o governo e uma parte que não apoia. Então esses conflitos armados eles são inevitáveis não apenas entre a população, mas também a tentativa de uso de força do próprio governo para reprimir essas manifestações. Então nós devemos fazer o máximo possível para que as mortes que inevitavelmente vão ocorrer sejam minimizadas, mas minimizadas no longo prazo. E é por isso que nós defendemos a intervenção. Então, o governo da Síria ele está pautado numa ingerência. Ele não está cumprindo com o que ele deve fazer para acabar com o conflito existente dentro da Síria. E isso não pode ser utilizado como um obstáculo para que o direito internacional e para que todos os países do globo eles simplesmente fechem os olhos para o terror que vem acontecendo na Síria. A finalidade principal do direito internacional, senhor deputado, e eu vou lhe conceder o ponto de informação no próximo momento,
é para que cumpra a finalidade última, que é a de proteção do homem. Isso não estando estabelecido na Carta da ONU em guerras civis, somente nos ocorre recorrer a uma intervenção ocidental, justamente para poder garantir os valores ocidentais. Por favor, senhor deputado. Muito obrigado pela pergunta. Eu gostaria de saber como os mísseis e a intervenção que a senhora propõe resolveriam essa questão do bem-estar e a finalidade última da Síria. Bom, a questão principal é poder, através do uso de força, que é o uso do poder bélico, demonstrar que o país não tem legitimidade internacional para continuar perseguindo a população com o uso de armas químicas. Então, realmente é uma guerra de poderes. E o que as potências ocidentais elas devem fazer é que deve prevalecer os valores ocidentais, como eu estava falando anteriormente, que são os valores de liberdade, propriedade e, principalmente, democracia constitucional. Então, mais do que simplesmente uma guerra que tenta evitar efeitos piores a longo prazo, que é o que vai acontecer com a Síria, é uma tentativa de também restabelecer os valores ocidentais, como o valor da liberdade e da democracia. Mas isso não é uma imposição, isso é apenas o que o povo sírio quer. E é por isso, senhor deputado, que diante da paralisia da ONU e de todos os conflitos relativos à questão da Síria, nós não podemos deixar de assumir a responsabilidade perante da ingerência estatal do governo sírio. E nós devemos promover, então, a defesa do homem. Obrigada. Muito bom dia a todos. Meu nome é Arthur Gandra, eu sou aluno do 10º período de Direito do UFMG. E eu venho demonstrar para os senhores por que é tão lesivo assim uma intervenção militar na Síria e por que a gente não concorda com ela. Meu primeiro ponto, eu vou seguir o raciocínio do meu amigo João, que ele falou que a proposta da defesa ela é sem covarde. Ela manda uma guerra sem rostos, sem nada, só com mísseis caindo, como ele mesmo colocou, que desde 2011 a gente tem mísseis caindo lá e a solução que a defesa propõe é jogar mais mísseis, como se esse tanto de mísseis não tivesse sido suficiente, o que nos leva a uma situação complicada. A gente tem um documentário na Netflix muito interessante que chama Capacetes Brancos, onde a defesa civil da Síria, que é composta por pessoas normais, civis, elas vão e ficam tirando pessoas dos escombros de mísseis. E mísseis caem lá todos os dias. Um Tomahawk, por exemplo, eles falam lá, pode destruir 2 quarteirões o impacto de um míssil Tomahawk. E o que a minha colega Caterine fala é que o bem-estar deve permanecer, o bem-estar coletivo. E deve sim, só que o míssil não aumenta o bem-estar coletivo de momento nenhum. E isso nos leva a uma outra questão. O nosso colega William falou do argumento econômico. Só que a preocupação da defesa é colocar que o Ocidente tem que parar de depender do petróleo russo e o povo sírio. O que a gente está levando em conta? E tem influência econômica sim. Numa reportagem da Forbes, que foi assinada, falou que o preço do petróleo já aumentou de 2 a 3 dólares só desde abril desse ano por causa dos conflitos que estão tendo lá. Então, a influência econômica acontece sim, diferente do que o nosso colega falou. E outra coisa que eu gostaria de trazer também, que outro valor ocidental é a democracia, que não pode ser esquecida. E o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que foi proposta até pela própria Suécia, falando que para a solução da Síria a gente precisava escrever uma nova Constituição, e ela foi votada democraticamente. E eu acho que esse valor é mais importante do que jogar um míssil. Cumprir essa resolução é mais importante do que jogar um míssil. O que nos leva ao meu ponto 2, mas sem antes... Deputado, o senhor não acha que mais covarde do que jogar um míssil é ficar numa mesa conversando diplomaticamente para tentar achar uma solução enquanto os sírios morrem? Não, senhor deputado, longe disso. Jogar um míssil é matar mais sírios. Ficar na mesa não vai contra isso, vai a favor da democracia. Mas seguindo meu argumento, a gente tem uma situação de um xadrez geopolítico global agora que está muito complicado. Desde a situação do ataque químico que aconteceu na Síria, vários movimentos aconteceram. Donald Trump jogou 59 Tomahawks na Síria. E aí a Rússia virou e falou assim, pode jogar mais que eu vou bater todos. E aí Donald Trump, na sua diplomacia de Twitter, virou e falou assim, se preparem, porque eles vão mais inteligentes, novinhos e vão destruir tudo. Essa é a política, a geopolítica global hoje. E a partir disso, a França deslocou. Agora foi noticiado em todos os veículos, e a própria Reuters noticiou, que a França deslocou um submarino atômico para disparar em distância de cruzeiro para a própria Síria. Fora isso, a Rússia, a partir desse momento, deslocou aviões para a Jordânia, para a Turquia, e ainda os Estados Unidos colocaram mais tropas em Israel. Ou seja, nós temos um escalonamento global da violência. E a resposta que a defesa vem nos dar é dar mais violência e
deixar esse momento mais tenso. Um momento onde o mundo não sabe conversar um com o outro. E a resposta é colocar mais violência nesse caldeirão étnico-cultural que é a Síria. Isso é extremamente problemático. Por favor, deputado. Muito obrigada, deputado. Como os diplomatas pretendem entrar nos territórios que estão dominados pelo ISIS? Então, essa é uma questão extremamente interessante, porque o ISIS ele vem exatamente dessas intervenções por parte dos Estados Unidos no Iraque. Os Estados Unidos intervêm no Iraque a partir desse vácuo de poder, que é um dos meus argumentos que surge a partir de uma intervenção militar. A gente teve o surgimento do ISIS, que muitas pessoas deles foram treinados e usam armas americanas. Ou seja, intervir militarmente no país não é a solução e não gera nenhum nível maior de democracia. Mas eu quero falar de uma outra coisa, que é a consequência da guerra de jogar mísseis, que destroem 2 quarteirões. A Unesco trata a Síria como um patrimônio universal. Um patrimônio cultural que tem mesquitas, tem cidadelas, tem várias coisas que são destruídas diariamente por mísseis russos, por mísseis americanos que caem e acabam com a cultura de todo um povo, uma cultura que a gente renega só por pensar no lado ocidental, e a gente não pode esquecer disso. A partir do momento que a gente aceita uma solução que perpassa não só por mais violência, mas por mais destruição de um país tão sofrido e tão destruído por conta de uma guerra civil, nós estamos lesando também a cultura daquele povo. Só uma lista aqui de coisas que foram destruídas. A cidade antiga de Alepo já foi praticamente destruída, a cidadela de Alepo, a grande mesquita também de Alepo. Ou seja, nós temos diversos lugares que são patrimônios culturais da Unesco sendo destruídos por causa da guerra. E a nossa resposta é mais destruição. Mas, prosseguindo no meu argumento, eu quero chegar à questão da hipocrisia do Ocidente em relação à situação na Síria. O CS, o Conselho de Segurança da ONU, hoje em dia ele está dividido. Rússia de um lado e Estados Unidos do outro. 3 propostas de resolução para a Síria foram apresentadas. 3. Uma pelos Estados Unidos e 2 pelos russos. Todas foram vetadas, um pelo outro. A questão da Síria é uma questão de política externa e dominação desses países. Os países disputando quem vai ter ali um principado, quem vai ter ali um território de seu domínio. Do lado da Síria, a gente tem a Arábia Saudita, que nós não podemos esquecer, que é um país que também tem vários crimes contra a humanidade, vários crimes, só que, por ter um capital econômico gigantesco, ninguém fala deles. Ninguém fala deles. Denuncia-se. A Arábia Saudita tem o maior, por dados que a ONU publicou pelos seus altos comissionados, diz que a Arábia Saudita tem o maior número de execuções per capita no mundo. No mundo. E mesmo assim, quando o príncipe da Arábia Saudita chegou mês passado na França para comprar aviões na mão do governo francês, Macron estava lá todo feliz, ficou 3 dias na França, almoço no Louvre, quer dizer, jantar no Louvre, selfie no Instagram, tudo isso. Então, não é uma questão de crimes contra a humanidade. A gente não está falando de crimes contra a humanidade, mas sim uma disputa de domínio de uma área que estrategicamente é interessantíssima para as 2 potências mundiais hoje. Mas eu queria terminar meu discurso fazendo um paralelo com a realidade, com a nossa realidade, com a realidade brasileira. A gente tem uma guerra civil na Síria, isso é negado. Só que a gente sabe também que o Brasil, em alguns lugares, por exemplo, no Rio de Janeiro, a gente vive uma situação análoga à guerra civil. Mortes e mais mortes, violência civil, não acesso do Estado, pessoas sofrendo diariamente, sem educação, sem saúde, sem tudo isso. E qual a solução que a gente vai propor aqui no Brasil? Também é jogar mais mísseis? Muito obrigado. Eu sou estudante de Direito da UFMG, líder da Casa dos Farrapos nos Senatos. É um prazer estar debatendo com os meus colegas de sociedade. Uma boa tarde especialmente aos adjudicadores que aqui estão representando um papel essencial nos debates. Bom, eu começo com algumas refutações. A intervenção militar, de forma alguma, é covarde. Pelo contrário, ela tem a coragem de encarar a realidade de que uma situação como a da Síria, essa guerra civil generalizada que se instaurou desde a criação artificial do país na década de 20, como já foi mencionado pela bancada de oposição, não será solucionada por uma intervenção diplomática, até porque os diplomatas não conseguem entrar neste país. A verdade é que o território extremamente dividido entre grandes grupos de poder, por exemplo, o Estado Islâmico, não é aberto à comunidade internacional, nem mesmo a ONGs humanitárias que estão atualmente tentando auxiliar os refugiados e auxiliar as pessoas que são obrigadas a sair de casa e se movimentar tanto interna quanto externamente. Nesta realidade
necessária para o cessar-fogo. Os senhores falam que mísseis são covardes? Não, eles não são covardes, porque eles têm ataque localizado. Este é o grande ponto da tecnologia bélica que está sendo desenvolvida. Atacar os armazéns de armas do Bashar al-Assad, atacar os armazéns de armas do Estado Islâmico, atacar as fontes que permitem que os exércitos continuem massacrando a população dentro deste Estado. Pois não, deputado? Muito obrigado. Já que os mísseis são tão teleguiados assim, e dado o número de mortes de civis que não estão nas bases militares, esses mísseis não estão com probleminha de mira, não? Olha, a morte de civis é feita principalmente por ataques contra civis realizados por diversos grupos, tanto regionais, como da própria Arábia Saudita, apoiados por eles, que o senhor já mencionou, quanto internos do próprio país. Por exemplo, os sunitas que perderam o poder quando Saddam Hussein foi deposto e agora atacam sistematicamente a população curda, que eu vou tratar posteriormente no meu discurso. O que os mísseis externos fazem é acabar com a possibilidade de ataque à população. E eles são sim precisos, porque 2 quarteirões no meio de um deserto onde há uma base militar é um espaço bem pequeno. Continuando meu discurso agora, não há um povo sírio, e isso precisa ser muito destacado. A criação artificial desse Estado pela Inglaterra juntou diversos povos que não dialogam e não pretendem dialogar. Os sunitas, os xiitas e eu tenho uma dificuldade muito grande com essa palavra, mas é a população de grande poder econômico que apoia o Bashar al-Assad, eu não vou tentar pronunciar a palavra. Estes grupos e a população curda, que é sistematicamente oprimida pelos outros 3, e este é o único ponto em que eles concordam, não irão criar um país unido e uma nação que será capaz de reconstruir as instituições. Para isso eu digo, basta, vamos parar este conflito, vamos fazer uma intervenção para que sejamos capazes de entrar com diplomatas, de entrar com a Organização das Nações Unidas, para então tentar construir novos modelos institucionais, por exemplo, de independência de diferentes povos dentro de um mesmo território, para que finalmente o conflito cesse. Pois não, deputado? Muito obrigado, deputada. Como os mísseis e a intervenção militar indireta ia causar união desses povos tão diferentes que estão nesse território? Não é a união, como eu já repeti diversas vezes, mas uma forma nova institucional e não a repetição de um mesmo modelo centralizado que permitiria autonomia a estes povos para que eles não precisem competir pelo poder. Porque o que os últimos 100 anos de história na Síria provaram é que a competição de poder na Síria é extremamente sangrenta e o povo que mais perde é a minoria mais fragilizada porque ela se recusa a estar nessa disputa de poder, que é a população curda. E manter este país como está, ou simplesmente tentar uma conversa diplomática, vai manter os curdos sendo sistematicamente massacrados no norte do país, porque não há nenhum grupo lá dentro que os auxilie, e não há nenhum grupo externo que os financie. Então, é preciso que os países ocidentais, para garantir a autodeterminação deste povo, intervenham e eliminem essa situação de conflito armado lá dentro. O que eu quero fazer aqui é uma analogia com a justiça. Há 100 anos, há um conflito constante de vingança após vingança e escalonamento da violência. Os países que tentaram influenciar de alguma forma, o fizeram principalmente criando grupos armados, que posteriormente se vingaram de outros grupos que, em algum momento da história síria, os oprimiram de alguma forma, e isso fez com que, quando um novo grupo entra no poder, também os oprima, e essa escalonada de violência só parará com um terceiro interventor que realmente tenha a capacidade de lidar sem interesses. E os países ocidentais conseguem fazer isso porque eles irão controlar uns aos outros. Os interesses da Europa são diferentes dos interesses dos Estados Unidos. E os interesses dentro da Europa também são diferentes. E eles irão se balancear assim como os juízes em um tribunal colegiado. Quando vivíamos em uma estrutura sem uma instituição de justiça, era vingança após vingança que escalonava e nunca parava a violência.
quando a instituição de justiça foi criada como um terceiro capaz de compor o conflito de uma forma que os interesses são controlados por interesses opostos a eles, é que a violência reduziu significantemente na nossa sociedade. Agora precisamos fazer isso pela população síria, pelos diversos povos que lá estão e que não conseguirão se autodeterminar até que algo seja feito para barrar este conflito de uma vez por todas. Isso não será feito com conversas com pessoas que não querem conversar. Isso só será feito após uma pacificação. A reestruturação do governo de uma forma alternativa só acontecerá depois que o conflito cessar. O conflito só cessará quando ele parar por uma intervenção externa que precisa ser militar. Muito obrigada. Senhor debatedor, o senhor é muito bem-vindo a esta casa e será reconhecido uma vez que estiver pronto. Boa tarde, senhoras e senhores. Meu nome é Pedro Lopes de Carvalho Ferreira, eu sou estudante da UFMG, também como muitos aqui membros dos Senados. Gostaria de agradecer a presença de todos na final desse campeonato, maior campeonato do Brasil até o momento, como muitos dizem, e uma experiência única, inclusive com essa casa tão cheia de pessoas interessadas em tantas questões diferentes. Agora, quando se fala de um tema tão particularmente complicado como o tema da Síria, inevitavelmente a história e o futuro, o passado e o futuro no caso, entram em jogo e em xeque constantemente. E nesse sentido vale a pena se fazer algumas considerações, na verdade. Inicialmente, dentre várias das coisas ditas em particular, tem se falado sobre a proposta da defesa ser um tanto quanto covarde, ou sobre a proposta da oposição ser um tanto quanto covarde. Independente do quanto nós repitamos esse mantra, no fim das contas, senhoras e senhores, a resposta, que não é covarde, é a sinceramente que tenta tornar um caminho difícil, mesmo que no fim das contas eles tenham o que dê o maior resultado. É esta a moção que na verdade é a mais corajosa. E nesse sentido, uma moção, uma ideia de se tentar arremessar mais mísseis, uma política não só que já existe, já se mostrou falha e é mais e mais violenta, sinceramente perde com uma perspectiva traga pela oposição de que diálogos podem ser possíveis, principalmente a partir do momento em que algumas entidades com mais controle sobre o território, como o próprio governo, já têm sim retomado algum controle, inclusive como delimitado pelo próprio jornal O País, captaram inclusive a própria capital do ISIL que eles já estavam utilizando até o momento. O Estado tem sim se reverberado e se colocado no território, permitindo que hajam portas para diálogo, o que inclusive são também portas para condutas humanitárias que esse espaço de fato precisa, para a ação sim coerente dessas outras entidades que não vão pelo caminho bélico, não vão pelo caminho da morte generalizada, para alcançar seus objetivos. Inclusive morte essa que é uma morte que inclusive é a pior face da guerra contemporânea. A morte que a bancada de defesa propõe é a morte não só de face pela oposição, mas que inclusive a primeira dupla apenas arranha a superfície. É uma face nova do terrorismo que se manifesta com as consequências mais terríveis e frias na situação da Síria. Particularmente, por exemplo, alguns pesquisadores de Stanford, com entrevistas com os próprios refugiados, têm alegado que a própria política de mísseis e drones é a face mais terrível da guerra. Por quê? Porque não se trata mais de uma invasão particular ou da marcha de soldados ou desse medo que mesmo existindo era a guerra convencional. Se trata de um inimigo constante e onipresente. Se trata da forma mais distópica possível da guerra, que pode estar e está presente nos ares da minha esquina em todos os segundos. Por consequência, as crianças não saem de casa. Por consequência, os adultos não conseguem comida. Por consequência, essa é uma guerra que não só tem todos os males da guerra tradicional, mas que ainda por cima isenta os interessados, como dito principalmente pela definição, interessados economicamente no conflito, um ocidente que tem os seus interesses próprios em interferir com ele, que o salva do risco próprio para com seu povo e com seus interesses, mas que pesa constantemente sobre os afetados lá dentro. E mais do que isso, inclusive, quando se fala dos últimos anos no Oriente Médio, querendo ou não, a retrospectiva é sim, não especificamente do que a deputada Cortes tem mencionado, mas de tentativas recorrentes de intervenções, porque sim, as pessoas estão interessadas. Esse ocidente da definição aqui colocada, e que insistentemente continua tentando salvar o Oriente Médio de si mesmo, impedindo, inclusive, com o que a própria deputada tenta trazer. O que impede o Oriente Médio de se autodefinir enquanto povos não é essa perspectiva, é simplesmente a ideia de que eles têm nascido e crescido sempre em oposição a terceiros. Há um terceiro que é exatamente esse Ocidente, que hoje mais uma vez tenta colocar seus dedos, agora na forma de asas e balas de drone, mais uma vez sobre esse território. Eles não têm o espaço, o tempo para conseguir se pensar enquanto povo, porque eles sempre crescem enquanto oposição a terceiros. Inclusive, tornando as formas mais difíceis e perigosas do terrorismo no século XXI. Richard Dawkins, por exemplo, um escritor de biologia e religião do século XXI, aponta facilmente como as intervenções estadunidenses sempre fazem com que a reverberação do Oriente Médio ressurja como a face mais anti-Estados Unidos. E qual é a face mais anti-Ocidente que tem aparecido no momento nos últimos 50 anos do Oriente Médio? A forma do fundamentalismo religioso, que constitui boa parte das entidades que estão hoje em dia guerreando dentro daquele território. E mais uma vez o que nós vamos fazer? Aparentemente ou fomentá-las, mais uma vez preferindo colocar
colocando nosso dedo lá, mais uma vez salvando-os deles mesmos, ou tentando, em uma perspectiva muito mais inviável, muito mais triste, assassinar todos eles sem risco para nós. Antes de continuar, deputado... O senhor fala, e a sua bancada falam em diálogo para resolver a situação. Porém, o diálogo tem sido feito desde 1979 e não resolveu o problema até hoje. Então, os senhores defendem que continue o estado de barbárie e se mantenha a política do diálogo. Deputado, não se presume a manutenção nesse sentido. Presume-se sim as entidades conseguindo se interagir entre si, fazer planejamentos conjuntos e pensar em formas menos agressivas e mais interessantes, que se tornam mais novas e mais eficientes a cada dia, principalmente, mais uma vez, com a constante pacificação do território que vem sim acontecido, abrindo essas portas para que, novamente, medidas mais eficientes, menos violentas e menos genocidas sejam colocadas em pauta. Inclusive, nesse sentido, vale a pena a menção dos mísseis, mesmo que seja uma coisa quase que figurativa de se falar, quase visível em termos de piada. Tudo bem que o deputado mencionou um míssil que afeta 2 quarteirões, mas esse não é um míssil que cai lá por dia, não é um míssil que cai lá por semana. São dezenas de mísseis enviados constantemente que são perfeitamente capazes de abrasar territórios imensos e não apenas 2 metros quadrados dentro do deserto. Dito isso, porém, quando nós falamos desse marco da negatividade dessas intervenções, é mais do que uma perspectiva específica, é uma coisa que já afeta o mundo inteiro há muito tempo. Particularmente um estudo colocado chamado Killing Time, ou Matando Tempo, das políticas mundiais da guerra civil e sua duração, analisou guerras civis em cerca de 170 anos. E a conclusão generalizada é que, no fim das contas, intervenções colocadas em pauta fazem com que os conflitos durem mais tempo, gerem mais mortes, gerem mais danos econômicos e de infraestrutura. Isso por quê? Porque as forças que entram ali estão sempre em dissonância. Sempre que uma entidade interfere no processo internacional, outras entidades com seus próprios interesses, econômicos, frios que sejam, entram e interagem de acordo. E no fim das contas, apoiando uma intervenção como essa, é particularmente infantil pensar que outras entidades não correrão atrás para conseguir contra-atacar. É simplesmente sonhar demais, é simplesmente esquecer que, no fim das contas, existem envolvidas ali dentro os Estados Unidos da América, a Turquia no Noroeste com seus próprios interesses também, particularmente com a questão específica dos curdos tomando parte daquela região, tomando controle daquela região. Também, além disso, o próprio conflito de Israel no sul da região também tem seus próprios interesses. A Rússia, particularmente no seu apoio ao governo de Assad, interfere em quase todo o território. É impossível pensar numa circunstância que uma intervenção nesse sentido consiga fazer isso. E dessa maneira, já que nossos agentes aqui são ocidentes, se é deles que nós falamos, no máximo sim, o que poderia ser feito é que eles mesmos se ausentassem. Porque aí, no mínimo, essa intervenção se tornaria de fato unilateral, e aí sim, como dito pelo mesmo estudo, possivelmente, mas infelizmente não obrigatoriamente, capaz de sanar a situação com alguma agilidade. Apoiar esta intervenção em particular, simplesmente irá colocar toda essa questão em xeque e para com que esse conflito em particular se estenda ainda mais no tempo e prejudique ainda mais todos os desenvolvidos, exceto talvez, como nobremente colocado pelo primeiro deputado, aqueles que têm seus próprios interesses econômicos, agora sim, a despeito de toda a população envolvida nesses territórios, simplesmente a revalia, colocando agora assassinos frios e sem rosto para gerar o equivalente de uma nova forma perigosíssima de terrorismo contra essas pessoas em favor dos interesses econômicos de particulares. Obrigado. Agradeço a presença da plateia, agradeço a presença dos colegas da defesa, dos meus colegas da oposição e da nossa mesa judicadora. É uma honra estar aqui na semifinal do 2º ano seguido e é uma honra debater neste plenário. Para tratar deste debate, precisamos traçar alguns pontos de embate que aparecerão no meu discurso e que nós veremos como a oposição, com a sua intervenção diplomática, não nos apresentou uma solução efetiva e viável frente à intervenção que a defesa nos traz. Primeiro, nós podemos trazer a perspectiva moral e da autodeterminação. Há uma moralidade em defender uma intervenção. Há uma moralidade em defender uma intervenção com mísseis, que não há como envio de tropas diretas. Mísseis que, nesse sentido, como bem exposto pela defesa, eles são tecnológicos, eles são teleguiados, eles têm alvos claros. Eles têm um objetivo, o objetivo de minar as forças de Bashar al-Assad. E se os meus colegas não querem dar uma face, eu darei. Essa é a face de Bashar al-Assad. Bashar al-Assad que durante a Primavera Árabe massacrou sua população que protestava em paz e protestava por motivos nobres. Mas os meus colegas me dizem que uma intervenção diplomática é possível, porém ela não é, porque eles sequer vão ter a possibilidade de entrar no território sírio. Eles não vão entrar em territórios controlados pelo Estado Islâmico. E mesmo quando a gente pensar em intervenção diplomática, ela vai privilegiar apenas um lado. Que lado será esse?
quem terá mais força nesse jogo de interesses dentro da Síria? Provavelmente Bashar al-Assad, que já faz isso há muito tempo, e o faz também com uma outra face dessa guerra, que se chama Sr. Vladimir Putin. E podemos até dar uma terceira face, Sr. Tayyip Erdogan, da Turquia. Essas faces estão presentes na guerra. Essas faces impedem que o conflito chegue a um fim. Essas faces impedem uma solução. E pensemos ainda na questão que meu colega Arthur Gandra também trouxe, da questão cultural. E com isso eu vou trazer a questão dos sírios e dos curdos, que também foi exposto pelo meu colega Cortes. Quando meu colega Gandra traz a ideia da destruição de sítios arqueológicos e de patrimônios culturais da humanidade, ele se esquece de dizer quem é que os destrói. Ele se esquece de mostrar que, primeiro, quem destruiu Alepo foi o governo sírio. O governo sírio combatendo as forças rebeldes que estavam em Alepo. E ele esquece também de se dizer que o ISIS, o Estado Islâmico, que hoje domina grande parte do Iraque e também uma parte da Síria, é responsável por destruir também grande parte desses sítios arqueológicos. Além disso, a gente tem que levar em conta a questão dos curdos. Esses curdos que não têm espaço mesmo no governo de Bashar al-Assad, no governo do Sr. Tayyip Erdogan e muito menos com relação ao Sr. Putin. Eles sequer têm voz, eles não têm espaço para nada. E nisso eu posso colocar esse ponto com a ideia de Guernica, aquele quadro, aquele mural pintado por Pablo Picasso relacionado à Guerra Civil Espanhola, da destruição de uma cidade espanhola por bombas lançadas pelo governo, à época o governo alemão nazista. Porém, eu não estou aqui para ficar fazendo esses retornos históricos. Eu quero aqui mostrar como é que isso se aproxima da ideia de uma Guernica. Porque os meus colegas da oposição querem pintar uma Guernica que dizem que a culpa é da história, que a culpa é apenas desses mísseis que sempre vieram, mas eles ignoram o outro lado. Eles ignoram esse outro lado, que é o que já acontece hoje. A Guernica já está ali, nós não vamos fazê-la de novo. Nós estamos aqui propondo uma solução. Nós estamos aqui propondo uma via que é efetiva, uma via que depois pode ser substituída pela intervenção das Nações Unidas. O senhor tem palavra para o deputado João? Muito obrigado, deputado. Como o senhor disse que tem outras partes, como a Rússia e outros países do Oriente, que estão interferindo diretamente na guerra, como a proposta que os senhores trazem aqui impedirá que esses países não tomem uma medida mais drástica e agravem ainda mais o estado que a Síria vive? Vejamos que a Rússia já tomou medidas drásticas. A Rússia tem uma zona em que proíbe o uso do espaço aéreo. A Rússia já toma grande parte do poder na Síria. Ela hoje já domina regiões que foram obliteradas quando dos ataques químicos que ocorreram, ainda que sua autoria seja questionada neste debate. A questão da intervenção com os mísseis, com os drones, ela quer dizer que a gente vai atacar alvos específicos. Quer dizer que a gente vai minar determinados pontos do governo. Deste governo do Sr. Bashar al-Assad, que tem diversas armas químicas e que tem diversos depósitos de armamentos, mesmo que também não sejam de armas químicas, e que também tem vários quartéis, também tem vários depósitos dessas armas. Esses ataques serão direcionados, não serão ataques a esmo. E quando meu colega Pedro Lopes, traz essa ideia dos refugiados falando dos drones, ele se esquece que na maior parte das vezes ele está falando da questão do terrorismo. E que esses drones, eles foram utilizados várias vezes para atacar os terroristas que estavam dentro de localidades civis. Mas aqui tratamos de atacar alvos militares e não civis. Aqui tratamos de atacar alvos do governo, deste governo que não respeita as garantias. E depois providenciar uma intervenção que seja feita pela ONU, promover essa integração é a solução mais viável. Porque a gente ataca esses alvos para depois discutir. Muito obrigado. Boa tarde a todos aqui presentes. Meu nome é Pedro Flogoni Costa. Eu estou muito orgulhoso de ver um debate cheio de membros do Senado. Eu gostaria de cumprimentar toda a plateia, juízes, debatedores, também em especial o William, que vem lá de Santa Catarina e dupla conosco do Senado. É uma honra ter você aqui. Mas agora, quando já entramos de uma vez no debate, eu tenho muitas coisas para falar, sem me delongar muito, eu tenho que apontar de início uma incoerência de bancada na defesa. Qual é essa incoerência? A segunda defesa traz no seu discurso sobre como o que resolve esse sistema de conflitos que nós temos
ou como que o problema que nós temos de violência, de vingança, todos no cenário da Síria, do Oriente Médio, só pode ser resolvido com um interventor sem interesses. Só que na própria definição, no próprio discurso de William, ele traz que um dos motivos que nós devemos intervir são os interesses econômicos. Ou seja, não é só uma coisa moral, como ele diz, como nós temos interesse em fazer isso. Então, se nós temos interesse, senhora deputada Luísa, automaticamente não resolve pela própria maneira que você disse. Mas, para além disso, vamos então falar sobre o que foi dito no debate. Porque o discurso da primeira defesa não nos prova porque devemos invadir, e porque o discurso da bancada inteira nos prova que a invasão, quando comparamos com todo o discurso da oposição, seria catastrófica. Vamos lá. A primeira defesa, o que ela faz? Ela nos contextualiza muito bem porque nós podemos invadir. Ela fala de direito internacional, ela fala da legislação que não necessariamente nos proíbe. Mas nós devemos nos lembrar, senhores, que poder e dever são coisas muito diferentes. E quando falamos de moral, infelizmente, uma informação que eu não consegui realizar para o deputado William, o que é exatamente essa moral? Porque, de fato, nós temos que intervir e ajudar humanitariamente se os direitos fundamentais estão sendo respeitados. Mas, para uma ação de fato ser moral, nós temos que analisar as suas consequências. Consequencialismo é uma base da moral. Então, se a intervenção que os senhores propõem, a intervenção militar indireta de mísseis e drones, não vai funcionar, como nós provamos, e eu ainda vou reiterar que não vai funcionar, ela não é moral. A moção e a defesa dos senhores não é moral. Moral é a proposta do diálogo que nós trazemos. E entrando agora mais então na questão do porquê nós não resolvemos esses problemas. Bom, algumas informações sobre o estado da Síria. E essas informações todas são retiradas de um compilado realizado pela revista Super Interessante. Desde o conflito, 11 milhões fugiram de suas casas. 5 milhões estão em situação de refúgio. 20,2 anos de expectativa de vida foram reduzidos. Várias pessoas estão sem comida, sem água, sem o acesso ao básico de condições sanitárias. Como que mísseis resolvem esses problemas, senhores? Um míssil ou um drone, salvo se estivermos falando do drone da Amazon que traz comida para as pessoas dos Estados Unidos, o drone vai chegar lá e explodir outros lugares. E por mais que os senhores temem em dizer que a tecnologia é muito boa, o deputado Gandra provou. Nós temos patrimônios históricos que já foram destruídos. E mais, e se eles esconderem a arma em casas de civis? E se eles esconderem armas em patrimônios históricos? Nós temos que destruir aqueles lugares? Nós temos que atacar lá também? Afinal, o míssil ele é teleguiado, então ele vai atrás de armas. E se tiver civis no lugar das armas também? Eles não precisam necessariamente fazer tudo em uma base militar. Isso seria uma estratégia. Mas deixa eu continuar, por favor, deputado. Senhor deputado, o senhor disse que nós tratamos de interesse nos nossos discursos. Então, por que o senhor diz que se trata de uma questão de dever e não de poder, uma vez que nós não tratamos de moral, mas sim de interesses econômicos e poder entre as nações? Bom, pela própria bancada de vocês, quando falamos sobre intervenção de interessados, intervenção militar de interessados em um conflito, isso não resolve. Então, que é justamente o que vocês defendem. E quando nós falamos na nossa bancada de oposição em o que deve ser feito, o que deve ser moral, é justamente o auxílio e retornar o direito de humanidade, respeitando soberania e autodeterminação, que mísseis e drones não fazem. Continuando, quando nós falamos então de quais são as consequências, quais são os fatos, o que vai acontecer com essa intervenção. O deputado Pedro Lopes prova muito bem do seu discurso, com os estudos e com todas as referências que ele traz. O que nós temos para acontecer? Vai prolongar a guerra civil, vai prolongar o conflito. É isso que aconteceu historicamente, é isso que acontece. Ao intervir um conflito violento com mais violência, só prolonga e piora as condições. O que mais? Dá margem para o fundamentalismo religioso, que todos das duas bancadas concordaram que é ruim, que é problemático no país, de ficar mais forte, de aumentar suas represálias contra os Estados Unidos, de utilizar esses ataques como uma desculpa para intervir ainda mais. Sabe o que ele também faz? Aumenta também a possibilidade de represália de outros interessados, como o deputado Lopes disse. Quem diz que a comunidade internacional que tem interesse que a Síria fique daquela maneira, ou que tem interesse que o Ocidente não interaja, vai ficar lá não. Realmente, pode jogar mísseis. Isso já não está acontecendo. A crise de mísseis que está acontecendo atualmente, justamente porque a Rússia não aceita que o Ocidente intervenha. Então, se a gente vai continuar, quem diz o quão violento isso pode escalar? E nós podemos continuar. Se os senhores realmente falam de moral, que devemos seguir e
combater esses problemas de humanidade, nós não deveríamos estar discutindo apenas sobre a Síria. E os estados que vão intervir não deviam estar discutindo sobre a Síria. Igual os deputados apontaram a questão da crise humanitária na Arábia Saudita. E por que nós não discutimos isso? Voltamos para o ponto que nós trazemos na oposição. É porque os senhores têm interesse na Síria, no lugar, na geografia, nos recursos naturais. Os senhores não têm interesse no povo. E se tivéssemos interesse no povo, o que nós faríamos é pegar a proposta da segunda defesa e jogar fora toda a parte militar e concordar com a oposição. Nós vamos ao diálogo. Nós vamos fazer o quê? Mísseis. Primeiro, nós devemos entender que bum, cabum e outras onomatopeias de estouro não conferem diálogo. Diálogo é ir até lá, é ir até esses povos, é ir até essas diversas populações diferentes que existem na Síria, entender os seus interesses, descobrir o que eles querem e aí sim conseguir pacificamente, diplomaticamente, uma solução. É fazer intervenções não militares, humanitárias. É ir até lá, não simplesmente na forma de mísseis sem rosto e explosões de escalas catastróficas. A solução, senhores, é ir até lá com recursos, é ir até lá com paz, é ir até lá com ouvido disponível para escutar os interesses da população, do oprimido, do que sofre com esse conflito de interesses internacionais e resolver o problema. Para resolver uma crise humanitária, não se ataca com explosivos. Para resolver uma crise humanitária, se usa de humanos, se usa de diálogo, se usa de humanidade. Muito obrigado.